todos os nossos alunos. Amém. Estamos na aula de revisão número 3. A matéria é soteriologia, a doutrina da salvação. E estamos na página de número 24. Vamos começar falando sobre a doutrina da reconciliação. A doutrina da reconciliação. A propiciação focaliza a nossa atenção na ira de Deus e na provisão divina para a remoção dessa ira. Porém, reconciliação focaliza o nosso interesse na nossa alienação de Deus e no método divino para nos restaurar a sua presença. O que a reconciliação representa? O que a reconciliação representa? É exatamente a interrupção nas relações entre Deus e o homem. Reconciliação pressupõe exatamente a interrupção nas relações entre Deus e o homem. Ela subtende inimizade e a alienação, sendo que nossa alienação não é unilateral. Nossa alienação não é unilateral, ao contrário, ela é bilateral, porque se refere à alienação nossa para com Deus e a alienação de Deus para conosco. Então deixa eu explicar direitinho para que você possa entender que porque a nossa alienação não é unilateral. Ela não é unilateral porque ela não depende só de nós, só de uma pessoa. Ela não é unilateral porque ela não depende só de uma pessoa. Disposto de um só lado, ela não dispõe de um só lado. Parcial. Por exemplo, só a primeira das partes assume a obrigação. Não é isso. Só uma parte ter que assumir a obrigação em fase de outra. Por isso que ela não é unilateral. Se ela fosse unilateral, então seria assim: só nós que teríamos que fazer por onde conseguir esta alienação e ter paz com Deus para a remoção da sua ira. Então, pelo contrário, ao invés dela ser unilateral, ela é bilateral. Bilateral porque ela envolve as duas partes, tanto a do homem quanto a de Deus. Deus fez a parte dele, enviando Jesus para ser expiado lá na cruz do Calvário, e através de Jesus, Deus, ele fez a paz com a humanidade. Então a humanidade precisa também fazer a parte dela, e a parte que é a parte humana é do homem se
achegar a Deus. Se achegar a Deus, porque Deus já fez a sua parte, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que nem todos querem crer. Então é necessário que o homem faça a parte dele, crer em Jesus Cristo, confessar Ele de coração, que Ele é Senhor e Salvador pessoal de sua vida. E aí sim, isto é alienação bilateral, que envolve as duas partes, a parte divina e a parte humana. Deu para entender? Muito bem. Vamos ver Isaías 59, do 1 ao 2. Aqui nós vamos encontrar a alienação bilateral. Isaías 59, 1 a 2. versículo 1 e versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de ver de vós, para que não vos ouça. Então, essa alienação aí, ela é bilateral, porque depende de Deus e do homem. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapados seus ouvidos para que não possa ouvir. Só que existe uma coisa: os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, para nós alcançar essa salvação, nós temos que abandonar o pecado. Essa é a parte humana, é a parte que cabe ao homem, abandonar o pecado. Muito bem, inferimos disso o seguinte: que a reconciliação se limita não apenas em santa inimizade, não se limita não apenas a santa inimizade de Deus contra nós. Por que santa inimizade? Porque tudo que surge de Deus é santo. Por isso mesmo Deus ficando nosso inimigo, é uma santa inimizade, porque Deus é santo. Mas também a nossa ímpia inimizade contra Ele. Esse pensamento não é fictício, ao contrário, esta palavra no Novo Testamento parece nos dar base para esse tipo de afirmação. Vejamos alguns textos que dizem que fomos reconciliados com Deus. Lá em Romanos 5, não preciso de ler, Romanos 5, 10 e 11, e 2 Coríntios 5, 20, também vai falar sobre isso. Mas quando a voz ativa é empregada, é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo. Então a reconciliação não partiu de nós, primeiramente. A reconciliação, ela foi uma iniciativa do próprio Deus. Foi Ele mesmo que nos reconciliou com Ele mesmo, nos reconciliou consigo mesmo. Nós vamos encontrar isso aí em 2 Coríntios 5, 18, 19, em Efésios 2, 16, em Colossenses 1, do 20 a 21, que vai dizer assim: e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Então, vejamos que, ao observarmos esse ponto, não podemos passar despercebido para entendermos então que há dois tipos de reconciliações ou reconciliação. Há dois tipos de reconciliação, chamadas de reconciliação objetiva e reconciliação subjetiva. Vamos ver o que é reconciliação objetiva? Reconciliação objetiva tem a ver com o ato único de Deus em se reconciliar conosco. Essa é a reconciliação objetiva. A reconciliação objetiva é a remoção da ira de Deus efetuada pelo próprio Deus, quando Ele mesmo destruiu a barreira de separação entre Ele e nós, por meio de Jesus Cristo, nos permitindo entrar novamente diante dele pela sua presença. Este ato é puramente de Deus, depende unicamente e exclusivamente dele, tem nascedouro em sua própria vontade, parte dele para conosco de formar ímpar reconciliação, de formar uma ímpar reconciliação. Então, essa reconciliação objetiva, ela teve a iniciativa de Deus, ela veio do único Deus. Deus é que quis. Se fosse esperar pelo homem, o homem nunca ia querer reconciliar-se com Deus, porque o homem sempre ficou no pecado, enrolado com o pecado, e a cada vez mais se afastando da presença de Deus. Mas Deus, na sua bondade e amor, a sua misericórdia, vendo que o homem não poderia continuar perdido e se perdendo cada vez mais, então Deus, ele teve a sua própria iniciativa de querer reconciliar conosco. Ele mesmo quis reconciliar-se conosco. Então vejamos aqui que esta reconciliação objetiva é a remoção da sua ira. Ele removeu a ira. Ele removeu a sua ira. De que forma que ele removeu a sua ira? Através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E lá naquela cruz, quando aquelas gotas de sangue ia saindo do corpo de Jesus, é como Jesus estivesse dizendo assim: agora, Pai, o Senhor não precisa mais derramar a sua ira sobre o Isaías, não, porque agora eu tomei sobre mim toda a sua culpa, e o meu sangue está comprando ele para o Senhor. Eu estou resgatando ele com o meu sangue, estou comprando ele com o meu sangue. Então, a partir de agora, ele está justificado, e eu coloco ele de bem contigo, de bem com o Pai, e o Pai de bem com ele. Então, assim foi o sacrifício de Cristo, né, nos permitindo entrar novamente diante da presença de Deus.
da presença de Deus. Então este ato é puramente de Deus, não dependeu nem um pouquinho, nem um pouco da parte do homem. Foi Deus que fez isso aí, foi nascedouro da sua própria vontade, que é parte dele para conosco de forma ímpar e reconciliadora. Você vai encontrar isso em Efésios 2, do 14 ao 17. Muito bem. A morte de Cristo na cruz foi a questão chave para que houvesse a reconciliação de Deus com ambos. Quando fala com ambos aqui, a reconciliação de Deus com a humanidade, já estava em inimizade entre si e Deus. A humanidade já estava em inimizade entre si e Deus. E Deus também estava em inimizade com a humanidade. Mas a morte de Cristo destruiu a inimizade. A morte de Cristo destruiu a inimizade. Então, foi alguma coisa feita sem que eles, os homens, quando está dizendo que eles, está se referindo à humanidade. Foi alguma coisa feita sem eles, sem que eles, os homens, a humanidade, estivesse qualquer atitude de fé ou de arrependimento. A ênfase da Escritura está na reconciliação objetiva, que está descrita em Colossenses 1, do 19 ao 22. Então, aí está uma breve explicação sobre a reconciliação objetiva. Alguém está em dúvida? Deu para compreender? Amém? Vamos falar então agora um pouco na página de número 25 da reconciliação subjetiva. Esta, por sua vez, está atrelada ao arrependimento e fé. Arrependimento e fé, duas coisas que precisam andar juntas. Arrependimento e fé precisam andar juntas. Então, arrependimento e fé que nos torna uma nova criatura, e agora de inimigos passamos a ser amigos de Deus. Nós passamos de inimigo para amigos de Deus. Vejamos então que este tipo de reconciliação é reflexo, isto é, essa reconciliação é uma resposta positiva do homem com quem Deus estava em inimizade. Não porque o homem tenha feito algo para lhe assegurar isso, não foi por obra nenhuma do homem para assegurar esta amizade que foi, essa inimizade que transformou em amizade, né, com Deus, reconciliação. Então isso aí não teve nenhuma parte do homem para assegurar isso, mas sim que Deus, o autor da reconciliação, ele chama os homens
para se reconciliar com Ele. É o próprio Deus que chama o homem a reconciliar-se com Ele. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Logo, o subjetivismo, palavra difícil, né? O subjetivismo consiste em voltarmos para Deus, nos arrependendo do nosso pecado e crendo que estamos justificados diante de Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas isto só é possível por causa da morte de Cristo, que derrubou a parede de inimizade. Portanto, a ênfase da Escritura não é a capacidade humana, ao contrário, é o poder de Deus no seu amor e no seu ato expiatório em Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo. Muito bem até aí? Então vamos falar agora um pouco. Essa aqui é só uma pincelada que estamos dando, porque estamos fazendo revisão da matéria. Vamos para a doutrina da redenção. Redenção. Muito bem. O conceito de redenção não deve ser reduzido à noção geral de libertação. A linguagem da redenção é a linguagem de aquisição e mais especialmente de resgate. E resgate é aquisição de um livramento mediante o pagamento de um valor. As Escrituras Sagradas nos mostram que a redenção deve ser interpretada nestes termos. Nós vamos encontrar alguma coisa sobre isso em Mateus capítulo 20, versículo 28, Marcos 10:45. Isso leva três fatos, que devem ser estabelecidos. Primeiro passo, a obra que ele veio realizar ao mundo é uma obra de resgate. A obra que Jesus Cristo veio realizar no mundo é uma obra de resgate. Ele veio resgatar a nossa alma. De quê? Da mão de Satanás. Ele veio resgatar a nossa alma do mundo e trazer para Cristo. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos arrancar da mão do inimigo para colocar nos braços de nosso Senhor. Muito bem, nos braços de Deus, o nosso Senhor. Segundo, a doação de sua vida foi o preço de resgate. Então, falamos sobre o primeiro fato aí, né? Estabelecido pela vinda de Jesus, que o primeiro foi esse aí, resgatar a nossa alma das mãos do inimigo. Segundo, nos adotar, a adoção de sua
vida foi o preço, a doação de sua vida foi o preço do resgate. Através da doação, dele doar a sua vida, ele nos adota como filhos de Deus. Ele nos adota como filho de Deus. Então ele doou a sua vida, quer dizer, ele entregou a sua vida por nós. Em terceiro lugar, este resgate foi substitutivo em sua natureza. Por que substitutivo? Porque quem era para ter sido pregado naquela cruz éramos nós, a humanidade. Mas Cristo Jesus, ele nos substituiu e entrou em nosso lugar, carregando aquele madeiro pesado, subindo ali o monte Gólgota, e lá ele foi crucificado em nosso lugar, nos substituindo. A redenção, estamos cá embaixo, já no outro parágrafo. A redenção se aplica a cada aspecto em que somos escravizados, e ela nos liberta para uma liberdade, que é a liberdade dos filhos de Deus. Isto é redenção. É ser liberto, é sair do aspecto de escravidão, de escravo, para alcançar a libertação. Nós éramos escravos, agora somos libertos, e essa liberdade se chama liberdade dos filhos de Deus. A lei, vamos falar um pouquinho a lei aqui. A lei, essa é um ponto que precisamos observar cuidadosamente, porque as escrituras não dizem que somos redimidos da lei. Haja vista que tal afirmação seria uma contradição à própria lei, onde Deus nos manda amá-lo de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Logo, a lei está compreendida nesses dois mandamentos. Mateus 22, do 36 ao 40, que é o amor e o cumprimento da lei. O amor e o cumprimento da lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Também nós vamos encontrar Romanos 13 e versículo de número 10. Mudando de página para a página de número 26, quando a Bíblia relaciona a redenção com a lei de Deus, ela usa alguns termos que servem para especificar isso. Então vemos aqui, um dos termos é maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Gálatas 3 e 13. A maldição da lei se relaciona com as suas sanções penais, que são essencialmente a ira ou a maldição de Deus, o desprazer que causa
sobre cada infração das exigências da lei, conforme Gálatas 3:10. Em segundo lugar, quando Cristo morreu substitutivamente por seu povo, ele resgatou o seu povo das penalidades da lei, que é a maldição. Deus nos resgatou da penalidade. Qual era a penalidade da lei? Maldição. Todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição, assumindo em si mesmo essa maldição. Falando aqui um pouco sobre a lei cerimonial. Os homens do Antigo Testamento eram nascidos debaixo da lei cerimonial, tendo que cumprir todas as suas prescrições cerimoniais, obedecendo a todos os rituais que indicavam algum tipo de salvação. A lei era quem os conduzia. Eles eram tutelados e dirigidos por ela. Nós vamos encontrar isso em Gálatas capítulo 4, vamos ver aí? Capítulo 4, versículo 2, e Gálatas 3, 23 ao 24. A lei, ela servia de tutela, para nos conduzir a Cristo. Então, se nós chegamos até a Cristo, nós temos que agradecer pela lei que serviu de tutela. Vamos lá. Gálatas 4:2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 3, 23 a 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Lê de novo, por favor. Gálatas 3, 23 e 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se haveria de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Qual é a fé que havia de se manifestar? A fé em Jesus Cristo. Antes, que quem comandava era a lei, mas a fé ia se manifestar, e a lei serviu para isso, para nos guardar e nos preparar para essa fé que é Jesus Cristo, que ia se manifestar. Então a lei nos serviu de aio, e a palavra aio significa tutela. A palavra aio significa tutela. O que quer dizer isso aí, né? Serviu de, como vou dizer aqui para os irmãos compreender, ela serviu de base para nos preparar para receber o Cristo, para receber a Cristo. Então ela nos conduziu. É como você, eu vou conjecturar aqui para vocês entenderem. É como você pegar na mão de uma criança que ainda não tem entendimento e pegar no bracinho dela e conduzir ela até a escola, a sala de aula, para lá, ali, ela aprender
ela aprender, entendeu? Até que elas alcance uma formação, uma maturidade, entendeu? Até que ela alcance a maturidade. Então a lei, ela serviu para nós de como se fosse uma pessoa, ou pode dizer um professor que foi nos ensinando, até nós termos uma maturidade para receber a Cristo e ter fé em Jesus Cristo. Alguma dúvida? Segundo, no outro parágrafo aí embaixo aí, a lei das obras. Cristo nos resgatou das obrigatoriedade de guardarmos a lei com a condição de sermos justificados e aceitos por Deus. Sem esta redenção não existiria justificação e nem salvação. É a obediência do próprio Cristo que garantiu esta libertação. Em outras palavras, é a obediência ativa e passiva de Cristo que nos constituiu no preço desta redenção, e obediência ativa e passiva em virtude de ter ele nascido sob a lei, debaixo da lei, cumprindo todas as exigências da retidão, satisfazendo todas as sanções da justiça, conforme Romanos 5:19. Falando um pouco aqui sobre a libertação do pecado. O sangue do Cordeiro é o meio pelo qual fomos resgatados do pecado, que ao morrer pagou a penalidade do pecado. Cristo resgatou sua igreja das penalidades de seu pecado. Por isso, sua igreja nunca mais terá que pagar nada. Cristo já pagou tudo, já nos resgatou dos nossos pecados, das penalidades que os nossos pecados nos provocavam. O Senhor pagou e a igreja não precisa pagar mais nada. Não há culpa para ser jogada nos filhos de Deus, e a corrupção que o poder do pecado exerce sobre nós também já foi completamente cumpridas por Cristo Jesus. Atos 20:28 e Hebreus 9:12. Somente esses 2 versículos bastam. Vamos falar um pouquinho continuar falando aqui sobre a redenção do pecado pode ser chamada de aspecto triunfal da redenção. Aspecto triunfal da redenção. Em sua obra consumada, Cristo fez de uma vez por todas o cumprimento de todas as exigências da lei. Logo, aqueles que se unem a Ele, a Cristo, estando completamente resgatados do poder do pecado, pois isto é atribuído a todos aqueles que morreram e ressuscitarão com Cristo. Romanos 6,
de 1 ao 10, 2 Coríntios 5, 14 ao 15, Efésios 2, 17, 1 de Pedro 4, de 1 a 2. O fato de ter morrido com Cristo na eficácia de sua morte e ter ressuscitado com Ele no poder de sua ressurreição, que garante a todo o povo de Deus a libertação do domínio do pecado. Romanos 6 e 11. Então, nós já morremos com Cristo na eficácia da sua morte, e quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele pelo poder de Deus. Logo que fomos ressuscitados com Ele pelo poder de Deus, então estamos com a nossa salvação garantida, temos a garantia da salvação, pois fomos libertos do domínio do pecado. Fomos libertos. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre essa libertação. Libertação do poder do diabo. Fomos libertos do domínio do pecado. Agora também vamos falar que somos libertos do poder do diabo. Cristo, ao morrer na cruz, derrotou terminantemente o diabo. Já não tem domínio sobre os filhos de Deus, pois Cristo o venceu completamente na cruz. Nós vamos ver isso em Gálatas 2 e 15 e Hebreus 2 do 14 ao 15. A obra de Cristo não destruiu somente Satanás, mas aquilo que estava sob o poder dele. Amém? Que é a morte. A morte estava sob o poder do diabo. A morte estava sob o poder do diabo. Mas Cristo nos libertou do poder da morte, porque quem tem a chave da morte é Jesus Cristo. Ele a tomou da mão de Satanás. Por causa do poder da morte que foi dado ao diabo, os homens o temiam. Após Cristo o ter vencido por meio de sua obra, a morte para o cristão deveria ser encarada como a libertação do sofrimento desta vida e a entrada dos crentes na presença de Deus. Página de número 27. Muito bem. Vamos para o terceiro parágrafo aí. A morte de Jesus é representativa, sendo que sua expiação é tanto objetiva quanto vicária. Ela é objetiva no sentido em que ela foi feita por Deus para com os homens. Objetiva porque foi feita por Deus em benefício ao homem. Então vejamos que não teve nenhuma parcela de contribuição humana. O homem não contribuiu nada.
para esta expiação objetiva. Então essa é a explicação da expiação objetiva. Agora vamos ver sobre esta expiação representativa e objetiva, né? Agora vamos ver ela como vicária, no sentido de que Cristo cumpriu toda a justiça de Deus em benefício de seu povo. Nessa perspectiva, essa obra é substitutiva ou representativa. A justiça de Deus exigia que a penalidade fosse paga e Deus aceitou o fato de que a penalidade pudesse ser assumida por outra pessoa. No caso aqui, essa outra pessoa é Jesus. Que não fosse o pecador, mostrando assim o amor misericordioso de Deus e ao mesmo tempo seu grandioso senso de justiça, punindo os pecados dos homens. Então o Senhor Deus, através de Cristo, puniu os pecados da humanidade. Continuando aqui, a Bíblia nos ensina vários textos onde podemos ver o uso das proibições gregas na expiação vicária. As propiciações são ante e uper, tanto uma como a outra podem significar no lugar de, ou ao invés de, ou em favor de. Leiamos Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isto, tem Bíblia que diz assim, para dar a sua vida em favor do resgate de muitos. Então, em favor de Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém. Mateus 20, versículo 28 já foi lido. Com certeza nestes dois textos essa propiciação denota substituição. Vejamos Lucas 22, 19 a 20. Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 19, 20. Então, a palavra uper também aparece com um sentido de substituição. Aí nesses versículos que foi lido agora aí, nós observamos a palavra uper no sentido de substituir,
substituição, como diz assim: este sangue é o sangue da nova aliança derramado por vós. Lê de novo aí. 19. Tomando pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, A substituição aí. que por vós é dado. Isto é meu corpo que por vós é dado. Aí está a palavra upé, que é substituição. Continue. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que é derramado por vós. Quer dizer, ao invés de nós derramar o nosso sangue, ele derramou por nós. A palavra upé está aí. A palavra upé, que é substituição. A conotação é de em favor de. Isto é meu sangue que foi derramado em favor de vós. Mas a substituição não pode ser eliminada, pois o sentido é, no mínimo, duplo, pela própria ideia da palavra. Amém? Nós vamos passar mais um pouco aqui a página. Nós vamos agora para a página de número 29. Página de número 29. Vamos estar falando aqui sobre a doutrina da santificação e da glorificação. Primeiro vamos falar sobre a doutrina da santificação, sabendo que eu vou ir adiantando aqui para os irmãos entenderem a divisão. A santificação, ela tem duas fases. Quantas fases mesmo? Duas. Vamos falar em voz de coro, quantas fases mesmo? Duas. A santificação tem duas fases. A primeira fase da santificação, a primeira fase é separação. A primeira fase da santificação é separação. E a segunda fase da santificação se chama meios de santificação. Meios de santificação. Muito bem. Vamos ver mais um pouco aqui. O ato, o que é santificação? É ato ou efeito de santificar. Está em Romanos 6:19. Santificar é tornar sagrado, separar ou consagrar. Pode encontrar isso aí em 1 de Reis 9, versículo 3. Fazer santo. A palavra santo tem muitos significados. Quer dizer, separação, que representa o que está separado de tudo quanto seja terreno e humano. 1 de Pedro 3:11 vai dizer: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga.
Então, por falar de santificação, que uma das fases da santificação é a separação. Então, a separação é separação de quê? Das pessoas? Não. É das pessoas? Não. É de quê? Vamos falar alto? Separação do Pecado. para a separação do pecado e também do mundo. Vamos falar comigo? Separação do pecado, Do mundo. separação do pecado e separação do mundo. É isso aí. Separação do pecado e separação do mundo. Em Romanos 12:2 vai falar sobre isso. João 5:19, João 2:15-16, Tiago 4:4, 2 Coríntios 6:14 ao 18 e Apocalipse 18, versículo 4. Temos aqui agora 18 pontos sobre separação para nós abordarmos neste capítulo aqui agora. A primeira separação que houve foi a separação de Lúcifer da comunidade celestial. Está em Ezequiel 28, 12 ao 15, e Lucas 10:18 e Apocalipse 12, do 3 ao 9. Aí eu pergunto aos alunos: por que Lúcifer precisou ser separado da comunidade celestial? Por causa do Pecado. Vamos falar um pouquinho mais alto para nós ganhar mais vida. Nossa aula está um pouco sem vida, né? Então vamos lá. Por causa do pecado. Isso. Por causa do pecado. E este pecado nasceu aonde? Eu vou dizer que talvez você não sabe. Esse pecado nasceu na terra, tá? Mas foi consumado no céu, tá? O pecado então nasceu na Terra. e foi consumado No céu. no céu. Então para que o pecado não permanecesse no céu, contaminando os demais anjos, Deus então resolveu, ou foi obrigado, a precipitar Satanás lá de cima. Então a primeira separação que ocorreu foi no céu. É por isso, irmão, que tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Se o próprio Deus fez a separação lá no céu de Lúcifer, da comunidade celestial, nós também temos que saber que nós, se quisermos seguir a Cristo, temos que ser separados do mundo do pecado e de tudo aquilo que aborrece o Espírito Santo de Deus. Segundo, vemos as 4 separações ocorridas durante os 6 dias da criação. Está lá em Gênesis 1, 4 a 6, 14, 18, 16 e 18. Gênesis 1, versículo 4, versículo 6, versículo 14, versículo 16, pode anotar aí, ao 18. A separação entre Adão e Eva antes do pecado. Gênesis 20,
22 e Gênesis 3 e 1. Então vamos ver, vamos ler aqui esse versículo aqui, ó. Gênesis 1, 4, 6, 14, 16 ao 18. Que as 4 separações ocorridas durante os 6 dias da criação. Gênesis 1, 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Aí, para aí. Viu Deus Que era boa a luz. que a luz era boa. E o que Deus fez mesmo? Separação entre luz e trevas. Vamos falar de novo? Deus fez. A luz. E aí, depois? Fez separação entre luz e trevas. Separação entre luz e trevas. Quer dizer então que luz e trevas não pode ficar junto, não é verdade? O crente e o mundo tem que estar separado. O crente é luz, o mundo é treva. Então por aí já começamos a aprender um pouco da palavra de Deus, né? Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Quando a Bíblia fala de águas, ela está simbolizando aí multidões, povos. Então existe povos e povos. Existe o povo que é o povo de Deus e outro povo que é o povo do mundo. Então tem que haver separação. O povo de Deus não pode ficar misturado com o povo do mundo. Tem que haver separação. Ele fez separação entre águas e águas. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Separação entre dia e noite. Também isso aí espiritualizando, está falando aí da nossa vida com Deus. Nós não podemos ser noite, nós temos que ser dia para nós brilhar a nossa luz, né? De dia é claro, né? O dia é claro. No dia você consegue observar tudo, visualizar, enxergar. E de noite? Ninguém consegue enxergar nada, né? Porque está de noite. Versículo 16 ao 18. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Amém. Continua? Número 3. A separação dupla de Adão e Eva depois do pecado. Eles foram separados de Deus e do Éden. Não precisa de ler. Eles foram separados de Deus e do Éden. Está lá em Gênesis 3, de 1 ao 24. Adão e Eva, depois do pecado, agora são separados de Deus e do Éden. Olha o que o pecado faz. Número 4. A separação entre a raça de Sete e a raça de Caim. A raça de Sete, filhos de Adão e Eva, filhos de Deus. A raça de Caim, filhos da desobediência, filhos do diabo. Amém? Deus fez separação. Quer dizer, a raça de Sete simbolizava aqui a igreja verdadeira de Cristo. A raça de Caim simbolizava o mundo. E Deus então faz uma separação entre Sete e Caim. Número 5.
Separação de Enoque da humanidade. Enoque, ele foi separado da humanidade. Como é que ele foi separado? Alguém sabe? Como que Enoque foi separado da humanidade? Através do arrebata. Vocês estão falando devagar? Vamos falar mais forte? Eu quero que saia no áudio. Através do arrebatamento. Isso, agora eu vi pentecostal aí, hein? Enoque, ele foi separado da humanidade através do arrebatamento. O que isso quer dizer? É que Enoque, então, é o tipo da igreja que vai ser separada da terra, do mundo, através do arrebatamento. Enoque aqui é o tipo da igreja que vai ser arrebatada, que vai ser separada do mundo através do arrebatamento. Guardem isso, viu? A separação de Noé dos antediluvianos. Noé aqui é o tipo da igreja que vai estar escondida no mistério de Cristo durante a grande tribulação, e que depois irá descer no Monte Sião para salvar Israel. Então, Noé aqui é um tipo da igreja também, que vai ser arrebatada para ficar escondida no mistério de Cristo. Podemos ver que Noé foi separado dos antediluvianos. Foi antes do dilúvio ou durante o dilúvio? Como que a arca subiu? A arca subiu antes ou durante? Durante. Então, não quero colocar isso como doutrina, mas como um ponto de vista. Tudo mostra aqui que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. Não estou colocando isso como doutrina, eu estou colocando como uma tese, porque Noé entrou na arca e ficou ali esperando. De repente veio o dilúvio, e aí Noé é arrebatado com aquela arca durante o dilúvio. Durante o dilúvio. Eu não vou dizer aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação repetindo aqui, eu falei ao contrário. Eu não vou dizer aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação ela vai acontecer no segundo período dos 7 anos. A grande tribulação vai acontecer no segundo período de 3 anos e meio. E eu vou dizer assim, uma convicção minha, que eu não sou o dono da verdade, nem o dono da teologia, como muitos acham por aí, que são os donos da verdade, que é o dono da teologia, e conhece o Apocalipse de fundo a fundo. Ninguém conhece. O Senhor Jesus disse assim: a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, irmão, não adianta ninguém querer afirmar:
arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Aí eles colocam que vai ser antes do primeiro 3 anos e meio de paz, né? Outros dizem, o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação, no finalzinho, depois da guerra de Gog e Magog ali, no vale de Armagedon também. Ninguém pode afirmar isso, ninguém é dono da verdade, isso é mistério. Mas, olhando aqui pela palavra, até porque tem uma palavra na Bíblia que diz que a igreja não vai subir enquanto não manifestar o homem do pecado, e que a igreja vai conseguir ver o homem do pecado, o homem da iniquidade, e esse homem do pecado, da iniquidade, é o anticristo. A igreja não vai ser arrebatada enquanto ela não vê o anticristo ser manifestado. Então, por isso aqui, Noé é tipificado na igreja que vai ser arrebatada durante o dilúvio. Eu coloco não como doutrina, mas como uma tese teológica, uma tese que tudo mostra que a igreja vai entrar no primeiro período de 3 anos e meio de paz da tribulação, mas não vai entrar na grande tribulação. Eu creio assim, entre o intervalo dos 3 anos e meio de paz para entrar no 3 anos e meio de grande tribulação, quando o anticristo estiver totalmente manifestado, o anticristo, a besta e o falso profeta, então Jesus toma a igreja da terra, e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por isso o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir para provar todos os habitantes da terra. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Número 8, a separação. Amém? Foi bem-vindo. Número 8, a separação de Abraão. Não, aqui ainda número 7. A separação dos povos na Torre de Babel. Estamos na página de número 29. A separação dos povos na Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 8. Vemos aqui que a ordem de Deus era para o povo se espalhar e formar nações sobre a terra. Mas o povo se ajuntou e construiu a torre. Vamos morar todo mundo na torre. Vamos morar todo mundo na torre. E a torre foi só se aumentando. E ele dizia: vamos aumentar isso e até encostar no céu. Aí o Senhor fez o quê? Desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Ele já sabia, e na sua onipresença, o que estava acontecendo, mas ele quis observar mais de perto o que estava acontecendo. Então ele veio e viu e fez a separação dos povos ali na Torre de Babel. Só mais uma. Vemos a separação de Abraão, de sua terra e parentes. Mais uma separação. Abraão tem que separar de sua terra e de seus parentes para fazer a vontade de Deus. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve recreio, prometendo voltar daqui a pouquinho, falando sobre a nona separação, que é a separação entre Isaac e Ismael. Até daqui a pouco.